Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento compartilhar com você uma palavra poderosa que vai transformar a sua vida, trazendo um novo conhecimento acerca das coisas que são de Deus. Vai fazer com que você tenha base para suportar os falsos ensinos, os falsos mestres e saber como combater a sua fé. Judas, tendo a necessidade de escrever por causa de muitos falsos mestres que tinham se introduzido na igreja para ensinar falsas doutrinas, que vinha com falsos ensinamentos, fazendo com que o povo viesse a se desviar dos ensinamentos de Jesus, daquilo que a Bíblia ensina, querendo enganar o povo. Então ele tem todo o cuidado de escrever uma carta, e nessa carta ele vai tratar sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos, sobre aquelas pessoas que querem ganhar por meio do Evangelho e enganar a muitos. Então ele, com todo cuidado, ele vai escrever essa epístola, que é muito difícil, algumas partes dela de se interpretar, mas no versículo 20 ele traz um alerta e vai ensinar 4 bases no qual o crente deve permanecer para que não seja enganado pelos falsos ensinos. Então ele vai dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui nesses 2 versículos há 4 princípios o qual o crente ele deve estar alicerçado. Há 4 bases que vai fazer com que você não seja levado a todo o vento de doutrina, a todos ensinamentos, mas que vai ter um discernimento de como você deve enfrentar, preservar, cuidar da fé a qual o Senhor te entregou. Então veja bem quais são os cuidados que Judas ele tem para com o povo de Deus. Então ele vai começar dizendo: amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Então veja bem, o cuidado de Judas é para que o povo ele esteja alicerçado, eles estejam alicerçados sobre a santíssima fé. Veja bem, a fé ou a santíssima fé, ela veio a ser revelada de maneira mais extraordinária no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos em especial. Eles tiveram todo o cuidado de expressar a fé, a santíssima fé, trazendo o conhecimento dela para todos aqueles que ouviam o Evangelho. E a Bíblia ela vai falar sobre 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé para a salvação, a qual Paulo fala lá no capítulo 10 de Romanos, no versículo 9 e o 10, que confessando com a boca e crendo com o coração que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, sereis salvo. Então, para que você seja salvo, você precisa crer em Jesus, na obra de Cristo ali na cruz do Calvário, e assim você vai ser salvo. Essa é a fé para a salvação. Em segundo lugar está a fé para que sejamos curados, a fé para receber uma cura. E nós vemos o Senhor Jesus muitas vezes falando sobre ela. Quando ele realizava alguma cura sobre as pessoas, ele dizia em suas palavras, ou suas últimas palavras, referente a essas pessoas, dizendo: vai em paz, que a tua fé te curou, ou vai porque a tua fé te curou.
Esse é o segundo tipo de fé. É uma fé específica para que você possa alcançar a cura em Deus, em Jesus Cristo. E em terceiro lugar está a fé em um conjunto, em todos esse conjunto de doutrina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 5 também, ele fala sobre os primeiros rudimentos da fé, né? São as primeiras doutrinas da fé, o qual o crente ele precisa estar estabelecido, ele precisa estar alicerçado, ele precisa ter conhecimento. Então Judas, no versículo 3, ele vai dizer assim: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar vocês, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, o segundo tipo de fé, ou melhor, o terceiro tipo de fé, o qual a Bíblia ensina, é todo o ensinamento de Jesus. E Judas ele vai tratar sobre isso nessa pequena epístola. Então, os crentes eles devem entender que precisa batalhar também acerca da fé que é ensinada pelos apóstolos, que são o conjunto de doutrina ensinado pelos apóstolos, para que assim possa combater os falsos ensinos. Precisa ter conhecimento acerca dele. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, o texto vai dizer que quando as pessoas eram agregadas à igreja, quanto mais eram agregadas à igreja, eles tinham o cuidado de permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o povo ele tinha todo o cuidado de permanecer naquilo que os apóstolos haviam ensinado, haviam escrito, porque os apóstolos eles receberam esses ensinamentos de Jesus. Alguns receberam por revelações, como foi o caso de Paulo, e outros receberam por palavras faladas, como foram o caso dos outros apóstolos. Então, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, transmitiram, os apóstolos de Cristo, é o conjunto de ensinamentos de Jesus. E Judas ele vai dizer que nós também devemos combater essa fé. Nós devemos estar preparados para combater, para lutar contra os falsos ensinamentos. Então ele vai dizer: amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Ele vai dizer aqui que nós precisamos edificar a nós mesmos. Nós precisamos alicerçarmos, termos uma base na santíssima fé. Precisamos estar firmados, para que quando vier os falsos ensinamentos, para que quando vier as heresias, quando vier as dificuldades também, que muitas vezes quer nos privar, quer fazer com que as nossas fé, ou melhor, a nossa fé, ela esfrie. Então ele vai dizer que nós devemos edificar a nós mesmos. Nós devemos ter essa responsabilidade. Então como é que nós vamos nos edificar na Santíssima Fé? É fácil. É nítido e é claro que por meio da palavra, dos ensinamentos dos apóstolos, estudando a palavra, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que os apóstolos têm falado, se nós estudarmos aquilo que os apóstolos têm falado, nós não vamos perecer, porque nós temos conhecimento, nós vamos estar edificados e ter todo o conhecimento acerca da fé a qual nós professamos. Nos dias no qual nós vivemos, eu fico besta de ainda haver pessoas que não têm conhecimento acerca das palavras de Jesus Cristo, que não têm o hábito de ler a Bíblia, que não têm o hábito de estudar a palavra, não confere se aquilo que as pessoas estão falando é verdade ou não.
Não faz isso. A Bíblia vai dizer que havia uns homens chamados de bereanos, que eles ouviam o apóstolo Paulo falar. Eles estavam conferindo, dizendo, não, está escrito aqui. Não, é assim mesmo que diz a palavra de Deus. Isso que ele está falando é verdade. Então, nós temos que ter o cuidado de conhecermos as sagradas escrituras, para que não sejamos enganados pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. Então esse é o primeiro conselho. Que estejamos alicerçados na vossa fé, ou na nossa santíssima fé. Temos conhecimento acerca dela. Em segundo lugar, ele vai falar qual é a outra base a qual nós devemos ter. Ele vai dizer, orando no Espírito Santo. E aqui ele está ensinando algo que é essencial, que todos nós deveríamos ter em nossas vidas, a consciência de que é necessário orar em Espírito, ou orar no Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele vai dizer que o Espírito ele intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir. Então veja bem, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos ajuda. Ele tem um papel muito essencial, fundamental em nossas vidas, principalmente na oração. E a oração ela é muito importante. E a oração ela é uma luta intensa, a qual o crente tem que ter contra a sua carne. Jesus, falando para os seus discípulos que tinham o acompanhado, ele vai dizer para Pedro, Tiago e João que eles deveriam orar, porque o Espírito ele estava pronto, mas a carne era fraca. Ele vai dizer, orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é que é fraca. Então, se nós nos deixarmos levar pela nossa carne, ela não vai de maneira alguma ceder, e nós não vamos ter momentos profundos na oração, momentos por meio do Espírito na oração. E é importante termos em vista o que o Judas está falando, que nós devemos orar no Espírito. Se nós orarmos no Espírito, nunca mais nós seremos os mesmos. Nós não devemos só orar no Espírito, mas também andar em Espírito, que é o conselho de Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, acho que é versículo 23. Ele vai dizer que nós devemos não só estar em Espírito, mas também andar em Espírito. Então, se nós andamos em Espírito, nós temos também que orar em Espírito. Em Espírito, porque só Ele sabe aquilo que nós devemos pedir, aquilo que nós necessitamos, aquilo que realmente nós temos necessidade. E a oração, ela é muito importante. A oração, ela deve fazer parte de todos, ou melhor, ela deve fazer parte da vida de todas as pessoas. Essa seria uma melhor colocação. No capítulo 6, o versículo 4 de Atos, o apóstolo Pedro ele diz assim: quanto a nós, perseveraremos no ministério da palavra e na oração. Perseverar no ministério da palavra e na oração. Então a oração ela tem que vir junto com uma perseverança. E você só consegue orar quando você se deixa mover, levar pelo Espírito, ser conduzido para o vivo caminho qual Jesus criou. Você pode caminhar por ele, porque agora há um caminho. E veja bem, escute isso. O Senhor Jesus ele nos ensina, a Bíblia nos ensina que Deus,
Ele pode falar com o seu povo de várias maneiras. Pode falar por meio da boca de uma criança, por meio de um louvor, por meio de uma pregação da sua própria palavra, ou até mesmo por meio de um anjo. Mas só há um caminho, o qual permite que o crente ele possa falar com Deus. E esse caminho é o caminho da oração. É o caminho da oração. Você só consegue falar com Deus por meio da oração. Então, ele vai dizer, orando no Espírito. E orar no Espírito envolve muitas coisas. E uma delas, o falar em línguas. Eu sei que tem pessoas que não acreditam não acreditam que hoje exista os dons, o falar em línguas, o de profetizar. Mas a Bíblia deixa muito claro que eles só iriam cessar quando Jesus voltasse, ou quando quando o Espírito ele não estivesse mais aqui na terra. Aí haveria o cessar dos dons. Mas se você tem o Espírito, se você ora por meio do Espírito, ele vai gerar o fruto do Espírito. Escute isso, muito importante. Eu me lembrei agora que uma vez eu estava lendo um livro e o autor ele falou assim, que se nós temos o Espírito Santo, nós temos automaticamente dele. Mas isso precisa ser extraído, isso precisa ser gerado. Nós temos que extrair os frutos do Espírito, que é o amor, que é a mansidão, a longanimidade, a paz, a alegria. E também nós temos acesso aos dons do Espírito. Então, se o Espírito de Deus, como disse o apóstolo Paulo, habita em vocês, habita em vós, vocês podem ter acesso a uma imersão mais profunda na oração, nos dons, no fruto do Espírito. E em terceiro lugar, ele vai falar assim, versículo 21, conservai-vos no amor de Deus. Está falando de que é necessário que a gente possa preservar o amor o qual há em nós. Como o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, que o amor de Deus foi derramado abundantemente em nossos corações. Então ele está dizendo que você, eu, que nós precisamos nos conservar no amor de Deus. Esse termo aqui para amor, essa expressão, vem do grego ágape, que significa aquele amor que ele não quer nada em troca. Ele quer ajudar aqueles que necessitam, mas não precisa de maneira alguma de recompensa. Ele não quer ser recompensado. Ele faz porque uma vez fizeram por ele. Ele faz porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Então ele pode cumprir o segundo mandamento e que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos nos conservar no amor de Deus. E esse é o terceiro princípio. Sabe por quê? Porque os falsos mestres, os falsos ensinos, as pessoas que tinham se levantado com os falsos ensinamentos, eles estavam dizendo que nós não precisávamos amar, nós não precisávamos ter tanta comunhão com as pessoas, com os nossos próximos, com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Eles estavam dizendo que não era importante tudo isso. Então o apóstolo, ou Judas, vai chamar ele de esses falsos mestres de nuvem sem águas. Ele vai usar um termo no qual ele vai dizer que estes porém falam mal, o versículo 10.
falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nessas coisas se corrompem. Porque eles entravam em meio aos banquetes, o banquete ágape, né, onde havia uma festa, onde as pessoas se reuniam para que ali pudessem comer, beber e também conhecer, ter mais proximidade uns com os outros. E chega o tempo no qual as pessoas não querem mais viver dessa maneira, não querem mais sentar na mesa com comunhão, permanecendo no amor de Deus, amando os que necessitam, os que estão próximos. Não se aproxima das pessoas com o intuito de querer ser algo a mais na vida delas, querer somar na vida dessas pessoas, conhecer, não ter nenhum interesse a não ser o interesse das pessoas. Então Judas vai dizer que era necessário que nós nos conserve no amor de Deus, devemos nos preservar no amor de Deus, para que assim possamos resistir aos falsos ensinamentos. Em primeiro lugar, nós devemos edificarmos na santíssima fé. Veja bem, que tudo que ele está falando, ele está se referindo a nós, que nós devemos fazer por nós mesmos. Primeiro, é edificarmos a nós mesmos na santíssima fé, é orar no Espírito Santo, e depois é nos conservarmos no amor de Deus. E agora ele vai falar sobre o quarto princípio, a quarta base que todo crente deve estar firmado. Ele vai dizer, versículo 21 ainda: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Havia pessoas que estavam causando situações difíceis ali naquele lugar, porque muitos já estavam dizendo que Jesus já havia vindo, que eles já tinham vindo, que eles não iriam voltar mais. Jesus já havia vindo com os seus anjos e ele não iria retornar uma outra vez, porque muitos já teriam sido levados. Mas Judas, ele nos ensina que o crente, ele deve almejar, ele deve aguardar, ele deve estar firmado na promessa qual o Senhor Jesus fez, de que ele vai, mas ele volta. E todo aquele que crê nessa promessa de que Jesus ele foi preparar lugar, que Jesus ele foi e vai preparar lugar para depois vir buscar